Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Hoje recebendo aqui a professora Lúcia Félix, ela que está candidata a vereadora nessas eleições de 2024 e vai falar um pouco aí sobre ela, sobre os projetos, as ideias, o que vai defender e as expectativas, né, entre outras questões. Vou passar a bola, então, já para a professora Lúcia. Como é de praxe, a gente deixa aí o próprio entrevistado fazer aquela sua apresentação, né? Então, o microfone é todo seu, Lúcia. Obrigada, André. Primeiramente, bom dia para todos, as pessoas que estão assistindo a essa transmissão. Nós vamos conversar aqui, acredito, de tempo, né? Porque as pautas aí que envolvem a cidade são amplas, são muito importantes, tem muita coisa para a gente conversar. Espero que dê para a gente falar de tudo um pouco, né? E aí, falando um pouquinho sobre mim, eu fui professora da rede municipal daqui de São José dos Campos, eu atuei como professora de geografia até 2016, né? No finalzinho do governo do Partido dos Trabalhadores, eu atuei como orientadora pedagógica na Secretaria de Educação, e depois eu me aposentei e fui fazer uma outra graduação, que é arquitetura e urbanismo, né? E foi de lá, então, que eu comecei a minha jornada política, vamos dizer assim, atuando mais ativamente na política, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falando aos poucos aí como que tudo aconteceu, tá bom? Maravilha. Então, tocando aqui nosso barco, nossas atividades, né? Lúcia, você está candidata aí a Opa, vereadora, Júlio. né? Pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores. Aí, em que cidade, né? E é a sua cidade natal? Desculpa, André, que estavam ligando. Eu vou desligar o telefone, porque senão não vai conseguir conversar. Eu abaixei o volume, mas não adiantou. Não foi suficiente. Então, melhor vou desligar. Se desculpa, tá? Que a hora que Como você se falou, diz, né? entrou a Sempre ligação. dá umas. Perdão, desculpa. Desculpa. Você pode, por Você, não, gentileza? tranquilo. Você está candidata a vereadora, né? Por qual cidade e é a sua cidade de origem? Isso, é a minha cidade de origem. Eu nasci aqui em São José dos Campos, estou como candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui em São José dos Campos. Maravilha. Município aí que já tem um histórico bem voltado para uma realidade que não traduz as políticas públicas voltadas para a população economicamente mais vulnerável, né? Periférica, como se alguns dizem por aí, né? Então, é um desafio, né? Um desafio ser candidata numa cidade onde as políticas públicas não chegam para quem precisa, né? Nós temos acompanhado aqui em São José dos Campos propostas onde, com exceção do Partido dos Trabalhadores, que colocou políticas de fato que fizeram uma mudança na estrutura da vida das pessoas, assim, que, por exemplo, eu vou citar um rápido exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil para todo mundo aí entender do que eu estou falando. Políticas públicas, por exemplo, de habitação, né? Então, o Partido dos Trabalhadores foi um dos únicos, né, que atuou aqui fazendo o programa da Minha Casa Minha Vida. Infelizmente, foram 4 anos, não deu tempo de ampliar. Eu acho que a cidade é uma das pautas aí que precisa ser rediscutida na cidade. E de lá para cá, o que a gente tem observado? Que as gestões administrativas, né, sobretudo dos prefeitos, têm tratado as políticas públicas da cidade de uma forma muito distante da realidade das pessoas. Então, você vê projetos que você não tem. Muitas vezes até tem audiência pública, mas é só uma pró-forma, né? Não se escuta o que a população está falando a respeito disso. É, tem vários exemplos. Eu gosto de citar exemplos, porque talvez os exemplos eles elucidem um pouco mais a minha fala, certo? Eu vou colocar aqui a questão que não posso deixar de falar, Uhum. né? Da ponte estaiada, né? Que a princípio ela tinha como proposta, ela vinha com uma propaganda, na verdade, a ponte da inovação, né? Proposta da inovação, para ir naquela linha de uma cidade que tem mesmo essa identificação de uma cidade tecnológica por conta até das diversas setores que a gente tem aqui que atua nesse sentido, que é a Embraer, que é o INPE, o CTA, o ITA, né?
São grandes aí instituições que dão uma contribuição muito grande, não só para a cidade, mas do Brasil como um todo. Então, por isso eu vejo que realmente é uma cidade tecnológica, porque ela é avançada nesse olhar, né, mais amplo da questão do Brasil e das cidades, né? Mas também acho que pegou um pouco a carona de dizer que é a cidade da inovação, que é tecnológica, para fazer outras coisas, sabe? E essas outras coisas aqui não traduz uma cidade onde a população tem acesso. Então, quando você vê, por exemplo, a construção da Ponte Estaiada, eu como professora, depois que eu fui fazer minha secundação, que foi arquitetura e urbanismo, a gente discute mais um pouco sobre isso. E aí a gente vê que ela está dentro de uma proposta que a gente fala que é o city marketing, que você coloca a cidade numa posição simbólica. E não faltou audiência pública para discutir. Inclusive, vários problemas foram apresentados aí por instituições acadêmicas, mostrando que aqui o projeto que hoje está colocado lá na Ponte Estaiada, da ponte que hoje virou Ponte Estaiada, hoje a gente fala Ponte Estaiada, né? Mas na época a gestão aí que implementou essa proposta queria dizer que era uma coisa inovadora. E aí, com as discussões, foi se vendo que não tinha nada de inovação. Na verdade, ela foi um problema, né? Ela apresentava muito mais um problema do que uma solução para o tráfego. Hoje, quando você anda por lá, não sei se você já passou por aqui, já viu a ponte aqui de São José, você vê que o problema do trânsito continua. Então, assim, gastou-se milhões de reais, né? Mais de 60 milhões de reais para não resolver o problema. A questão não é não fazer, a questão é como fazer e saber fazer para que, de fato, o problema, em primeiro lugar, seja resolvido. E, em segundo lugar, que a população tenha acesso aos serviços, né? Despende aí um montante enorme de dinheiro para construir um projeto que ele vai atender uma visão simbólica, né? Porque a ideia é essa mesmo, inclusive algumas reportagens mostravam que a ideia era fazer um cartão postal, todo mundo. Você olha ali ao redor da ponte, você tem os bancos, né? O banco para você olhar a ponte, né? Quer dizer, olhar a ponte não é um problema nenhum, acho que todo mundo pode ter esse direito e faz quem quiser. Mas a cidade tem problemas maiores, né? O tráfego é um deles, o trânsito é um deles. Por que a ponte não resolveu esse problema? Então, é um pouco para elucidar aí que as gestões passadas, né, diferente do PT, que teve do Carlinhos de Almeida, tem uma outra forma de gerir a cidade, de atender o que de fato a necessidade e a população precisa. Compreendo. Então, você já tem aí um posicionamento mais crítico, né? Até justamente por ter uma formação, ter estudo aí na área de urbanismo, desenvolvimento de cidades, e entende que essa, digamos assim, arquitetura, né? Esse modo atual de pensar a cidade da atual gestão não é um modo aí de pensar para todos ou que vise aí uma cidade para todos, né? Exatamente. Vamos pegar aqui também o exemplo da moradia, né? A moradia, é interessante a gente discutir isso, sabe, André? Porque com essas gestões que, na verdade, elas impõem projetos, ela não discute o projeto, você vê que há uma carência muito grande de direitos sociais. Uma delas, vamos colocar aqui, que eu acho que é uma das mais assim tocantes, ao meu modo de ver, é a moradia. Então, todo mundo precisa morar, né? E ninguém vai morar em lugares que não tem as possibilidades, por exemplo, de acesso a serviços de saúde, educação, né? De lazer. Ninguém escolhe morar no lugar onde você não tem serviços. A questão de não ter uma proposta, por exemplo, dentro da questão da moradia, faz que, infelizmente, muitas pessoas vão ocupar lugares onde ela não quer, que são áreas de risco, que são áreas com vulnerabilidade social. Ninguém mora nesses lugares porque está afim de morar, porque, infelizmente, você não tem propostas na cidade onde essas pessoas que têm um problema de moradia, inclusive há muito tempo, né? O que eu estou falando aqui não é nada novo, mas dá a impressão que isso não precisa ser falado, que isso não precisa ser resolvido. E aí fica aquela ideia de que a casa da moradia digna é um sonho, mas ela não é um sonho, ela é um direito. Inclusive um direito assim que deveria ser um dos primeiros a ser respeitados, né? Porque se a pessoa não tem um lugar onde ela possa se fixar, como é que ela vai conseguir estruturar a vida dela?
Como é que ela vai conseguir acessar os serviços que ela precisa? Como é que ela vai conseguir acessar renda e trabalho? É muito comum a gente ver pessoas que moram distantes dos centros, das centralidades, né, nas cidades, os bairros mais estruturados, ter dificuldade, por exemplo, de encontrar um emprego. Dependendo do bairro onde a pessoa mora, ela nem é considerada, né? Porque muitos desses bairros têm uma visão, uma imagem, às vezes, muito negativa, né? Das coisas que acontecem no local, e não é problema por causa da população. São problemas de políticas públicas por falta de programas sociais. Mas aí você percebe que isso é um elemento a mais, o fato do lugar onde a pessoa mora é um elemento a mais que deixa ela espoliada do direito da cidade. Então, falando só da moradia. Então, a moradia, eu coloco, inclusive, a moradia como uma questão importante a ser discutida por todos, porque é a partir dela que você vai acessar todos os serviços. Observe que tem bairros mais distantes que você não tem, por exemplo, um posto de saúde próximo, né? Eu visitei uma população na região norte, ali próximo do Alto da Ponte, na região norte, próximo do Alto da Ponte, onde eu fui visitar a produção de agricultura familiar, né? Conhecer um pouco os problemas da população, a gente conversar um pouco aí sobre o que eu, enquanto candidata, poderia ajudar no processo de inserção da população do local. E eu tive que, no momento, eu tive que atender uma pessoa, né, levar uma pessoa no pronto-socorro que passou mal durante a minha visita. E eu fui, né, coloquei a pessoa no carro, porque ela não estava conseguindo respirar, e o UPA, né, a unidade de pronto atendimento mais próxima, era quilômetros de distância. Então, você imagina o sufoco de quem está tentando socorrer a pessoa que está passando mal, e você não tem nenhum lugar onde ela possa ali por perto ser atendida, né? Que também é outro problema, né? Saúde é um outro problema muito sério aqui na nossa cidade, né? Essa questão das pessoas que não têm acesso, que moram longe, é um problema, mas se a gente for falar também da saúde, a gente tem também muitos problemas relacionados com a saúde, né? A questão do atendimento, a falta de especialistas no sistema de saúde, as faltas de condição de trabalho dos servidores, que muitas vezes muita gente bota a culpa no servidor, mas não é o servidor que é o problema é a forma como as coisas são geridas dentro do sistema de saúde, né? E muitas vezes esse posto profissional está estressado, não tem condições de trabalho para ele atender as pessoas, às vezes está faltando pessoas. Com essa questão, inclusive, de privatização, o olhar é muito mais para o lucro do que para a qualidade de serviço. Então, a gente tem visto, por exemplo, a falta de concurso público para as pessoas, né, atuarem nos sistemas de serviços públicos, e onde sobrecarrega a maioria dos profissionais, não só da saúde, como da educação, e que esse serviço acaba sendo um serviço que vai diminuindo a qualidade, né? E isso não chega na população, né? O que se chega para a população, às vezes, são dados assim muito, não quer trabalhar, porque é assim mesmo, mas não é. É porque a população, infelizmente, ela não está preparada ainda, ou não foi preparada ainda, para acompanhar mais de perto, de fato, o que realmente acontece, né? Para entender o que realmente acontece. Então, a gente tem muitos problemas aqui, né? Saúde, educação, moradia, e tudo voltado para o quê? Para a questão social. Então, perceba que é muito bacana você ter uma cidade tecnológica, ótimo, sim, maravilhoso. O problema não é não ter projetos de ponte, não ter projetos, vários outros aqui que são colocados na cidade, inclusive os outros assim que a gente fica pensando até que ponto que é para a cidade, a arena esportiva, né? Até que ponto que foi usado um dinheiro público e depois se privatizou, sabe? Então, assim, como entender essa relação da privatização, que é um dinheiro público, e que depois a população não tem acesso, sabe? Tá vendo? Eu estou falando uma série de coisas aqui, você fica à vontade de me interromper, claro, né? Mas são muitas pautas pertinentes e que precisam ser discutidas, né? Pena Sim, que na Câmara dos Vereadores atuais quase não se toca nesses pontos, né? sim, eu acredito que você também saiba muito bem por quê, né? O Brasil, por décadas aí, ele tem se tornado um país onde a população pobre é que paga esse espólio todo, né?
E isso vem muito de quem é representado, gente. Olha, quando você coloca lá na Câmara Legislativa, seja ela municipal, estadual ou federal, são pessoas que estão representando alguma coisa. É isso que o eleitor tem que prestar atenção. Não é prestar atenção só porque ele conhece a pessoa, porque eu gosto da pessoa. Não é isso. É você conversar com o candidato e saber no que esse candidato vai interferir dentro dos programas sociais, nem é na sua vida particular, não. Porque a sua vida particular ela está totalmente ligada às políticas públicas. Então, quando a gente fala de moradia, é pensar, olha, você tem uma moradia digna, no lugar onde você mora tem posto de saúde, tem educação de qualidade, o que precisa para ter... E quando a educação de qualidade que eu falo, gente, eu estou falando do serviço público, estou falando de um atendimento que não depende do trabalhador. O trabalhador, ele está ali na condição de trabalhador, precisa saber se as coisas realmente funcionam, né? Há pouco tempo eu estive conversando com uma servidora pública da educação que trabalha na creche, onde o local onde ela trabalha foi privatizado, e ela dizia, por exemplo, que ela não tinha luva para trocar o bebê. Quer dizer, a gente está falando de luva, que é um negócio que parece que é barato, nossa, baratinho. Mas vamos lá, né? O profissional, ele tem que pegar, ele que é um profissional, que a gente sabe que os servidores públicos, são eles que mantêm esse serviço de qualidade, ele precisa ter condições de trabalho. Se ele não tem luva, o que acaba sempre acontecendo? O próprio servidor público acaba assumindo esse ônus, né? E para ele, né? Porque ele está lá para trabalhar, não está lá para comprar o material. Só que a empresa não faz exatamente o que tem que ser feito. E aí a pergunta que fica no ar é se privatizar, até que ponto privatizar realmente traz um serviço de qualidade. Então, é um pouco nessa linha, né? E o servidor ele tem essa preocupação da qualidade de serviço. Só que ele precisa ter melhores condições de trabalho, né? Sem isso ele não consegue. E não depende dele, não é porque ele não quer. Tem muita coisa que não depende do trabalhador, depende de quem atua enquanto gestor naquela área de serviço, né? Então, a gente tem, assim, e a gente falando, né, do Brasil, comecei falando, acabei mudando de assunto, é que, infelizmente, a gente tem visto que as câmaras legislativas não têm representado um povo. Então, se você vê na Câmara, por exemplo, federal, você vai ter lá representantes. Olha, é importante a gente entender isso, sabe? Como que as câmaras legislativas estão... Quais são os grupos que estão sendo representados? Então, se você coloca lá pessoas que estão muito mais ligadas ao agronegócio, evidentemente que elas vão representar esse grupo, que é isso que tem acontecido na Câmara Federal, né? Você tem lá grande parte das pessoas que estão representando lá o pessoal que tem um projeto ligado muito mais a uma indústria que promove a violência do que contra a violência. Então, é isso que a gente vai ver. Não é porque o político é ruim, é porque tem políticos que têm interesses. Aí precisa prestar atenção como é que esses políticos atuam. Então, na Câmara Municipal não é diferente. Então, se você vai e vota numa pessoa onde a proposta dela não, por exemplo, não atinge, não muda a sua estrutura de vida enquanto pessoa que precisa atuar, por exemplo, os serviços que você necessita, que é a creche, que é o ensino fundamental, né? A creche é um problema que muitas vezes a mãe não consegue uma vaga para o seu filho numa escola pública, né? Às vezes fica até sem vaga, porque não tem. Se você não consegue, tem dificuldade de fazer com que seu filho seja matriculado no ensino fundamental, né? É por aí, é entender que você tem que perceber que são essas questões que estruturam a sua vida, que você tem que entender que elas não funcionam justamente porque não tem pessoas na Câmara Municipal que te representam. Que leve lá essas políticas públicas para elas que possam funcionar para melhor estruturar a vida de todas as pessoas, inclusive as pessoas que não têm tido acesso a uma cidade onde ela possa melhorar a vida dela mental, profissional, social, econômica e de lazer, né? Então, isso é muito importante a gente perceber. E esse é um ponto delicado, né, Lúcia? Porque, como falei anteriormente, né, você está aqui como uma candidata a vereadora, levantando muitas questões pertinentes, questões que não só na época da eleição, mas que todo dia nós, munícipes, deveríamos estar aí pensando. E a gente acaba vendo uma grande parte do eleitorado, pode até olhar aí as campanhas
eleitorais, os debates, não que não sejam assuntos importantes, relevantes, mas, assim, preocupados com coisas que não é a função do vereador. Vai descriminalizar a droga, não vai? Vai mexer com isso, não vai? São assuntos para a gente se preocupar na eleição geral, com os deputados que nós vamos eleger, os senadores que nós vamos eleger, e muito vereador tirando proveito disso, ou então prometendo, porque tirando foto do lado da obra A, da obra B, sendo que não é obra que o vereador faz. Então é bastante complicado. E parece que, por mais que fale, parece que não entra, né, na cabeça das pessoas, do grande eleitorado, né? Sabe, André, isso que você falou me lembrou aqui uma situação, né? Que a gente vê mesmo acontecer em São José, parece que não, né? As pessoas não conseguem separar o que é do prefeito e o que é do vereador, né? O vereador, ele não tem nenhum poder, gente, nenhum poder de construir nada, de mudar nada estruturalmente na cidade. O vereador, a função do vereador é fiscalizar, ele apresenta o projeto, mas quem executa não é o vereador. Eu já tenho visto, eu já vi mesmo essa questão que o André está falando, não vamos falar aqui o nome de ninguém para não ter nenhum problema, né? Que infelizmente mostrou uma obra que como se ele tivesse feito. Gente, isso não existe. Vereador não pode ficar fazendo propaganda de obra dizendo que é dele. Não existe isso. O vereador não tem esse poder. O que ele tem que fazer é trazer as demandas do bairro, dos bairros, aliás, do bairro não, porque tem isso também, tem vereador que acha que ele é daquele bairro, né? Eu acho engraçado isso, sabe? É o feudo dele, né? A pessoa ela vai lá para se candidatar para representar a cidade e daí fica dizendo que esse bairro e você vê que a propaganda dele normalmente é voltada para o bairro, ele fica no bairro. Gente, vereador não tem vereador de bairro, o vereador tem que representar a cidade. O vereador tem que conhecer os problemas da cidade, porque é através disso que ele vai levar para o prefeito, através das políticas, dos projetos de lei que ele vai fazer, para dizer, olha, senhor prefeito, esses bairros estão com esses problemas. E aí ele faz um projeto de lei, né, para que, conhecendo o problema, ele possa ajudar o prefeito a resolver o problema. Quem vai executar o problema? Está lá um bairro que está precisando, por exemplo, de uma creche. Precisa, as mães estão que trabalhar e, infelizmente, não tem como deixar os filhos, né? Não dá para deixar os filhos sem uma atenção. Precisa da creche. A creche é um apoio muito importante para as mães, né? Não tem. Então, o que o vereador vai fazer? Ele vai levar essa demanda para o prefeito. O prefeito também vai fazer esse projeto de lei, ele pode fazer esse projeto de lei também, para dizer quais as melhorias que ele vai fazer, mas quem vai executar é o prefeito. Então, duas questões que eu acho muito importante que as pessoas que pensarem, sabe? Inclusive, tem uma pergunta muito interessante de um estudioso em relação, quando ele fala de política, ele pergunta, né, se a prefeitura pertence à Câmara Municipal, né? E aí algumas pessoas fica pensando, fala que sim, não. Não, gente. A prefeitura é a prefeitura, a Câmara Municipal é a Câmara Municipal, sabe? Eles têm que se encontrar, que eu diga assim, perceber quais são as prioridades, eu vou chamar de prioridades, né? Porque se você tem uma cidade como São José dos Campos, quase 700 mil habitantes, aí a gente pensa assim, nossa, mas como é que a gente vai fazer questões, projetos, ou então obras, ou então como que a gente vai atender esses 700 mil habitantes? É por prioridades, né? Se a prioridade da cidade é moradia, então tem que ser por moradia. E moradia para quem? Não para quem já tem, é para quem não tem, né? E as políticas públicas, elas estão aí para isso. Há algum tempo, a gente não ouvia falar de discussão de política pública. Os movimentos populares, né, os movimentos sociais, eles são fundamentais, gente. Eles é que conseguiram trazer para a Constituição de 1988 as propostas
de atenção social. A Constituição Federal diz que toda pessoa tem que ter moradia digna, saúde, educação, trabalho, né? Tem que ter lá a laicidade da religião. A Constituição já diz isso. Então, nós já temos de onde tirar as nossas prioridades, sabe? E aí o papel do vereador é, então, entender quais são essas políticas de direitos sociais, que a gente está falando aqui disso, né? E aí começar, então, a fazer a sua investigação, a começar a atuar nessas áreas. E fazer com que essas políticas tenham prioridades, porque é evidente que não dá para fazer política igual para todo mundo. Até porque a nossa sociedade não é igual, certo? Nós vivemos uma sociedade onde uns podem mais, têm mais condições. Por exemplo, de comprar um apartamento, que a gente vê aqui em São José, com mais 300 metros quadrados. E você vê pessoas que não têm condições de comprar sequer um terreno de 250 metros quadrados, percebe? Então, tem uma desigualdade aí que ela precisa ser não colocada como um problema, mas como o próprio presidente Lula diz, né, para ser resolvido. Os problemas têm que ser resolvidos, os problemas sociais estão aí para ser resolvidos, para resolver essas questões, né? Então, as prioridades têm que ser para as pessoas que precisam primeiro. Elas é que precisam estar na ponta desse olhar, dessas políticas públicas de concretização, de inserção de direito na cidade. Direito dos serviços, o direito ao trabalho, que é fundamental, né? Não tem como viver sem trabalho, né? Não tem como viver sem casa. Dependendo do lugar, você não consegue trabalho, então, sem trabalho, como é que você vive? Como é que você se atualiza em cursos que precisam ser atualizados para melhorar a sua vida, porque a educação melhora a vida das pessoas, com certeza, né? Como é que a pessoa, sem trabalho, sem casa, sem trabalho, como é que ela melhora de vida? Então, tem que pensar nisso, né? Tem que pensar em quem realmente precisa acessar esses serviços. E, no caso da moradia, também por causa dos movimentos sociais, né? Trouxeram aí um avanço na nossa política pública, que quer dizer que nós temos políticas públicas boas. O que nós não temos é fazer com que essas políticas públicas sejam efetivadas na cidade. Então, em 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade, onde ele coloca ali os direitos, né? O direito à moradia digna, e ali mesmo ele já estabelece os seus critérios, que são as pessoas de baixa renda. Então, já tem critério, não precisamos ficar discutindo isso aqui. Isso já existe, a lei federal já existe. O que tem que fazer é implementar. Procurar na cidade quem são essas pessoas que têm abaixo de 3 salários mínimos, verificar qual a condição dela de moradia e fazer proposta que o governo federal também já tem, que é da Minha Casa Minha Vida. Gente, praticamente o negócio já está encaminhado. Tem que fazer. É isso que precisa fazer, né? Colocar essas políticas em prática. E não ficar inventando projeto, né? Porque inventa projeto, mas que inventa, né? Desculpa falar, mas a impressão que se dá é que se inventa projeto. E não inventa projeto para melhorar a vida das pessoas, de todas, vamos dizer assim, principalmente os que mais precisam. Inventa projeto para melhorar uma coisa ou outra, mais ou menos a vida das pessoas, né? A gente viu aqui, está vendo aqui, por exemplo, um grande corte de árvores da cidade. Por conta de quê esse corte de árvores, né? Um deles, que está bem assim explícito, né? Tem muitos outros problemas. A gente sabe, inclusive, que tem aqui um plano de arborização da cidade que não é cumprido, não foi feito nem 10% dessa arborização na cidade. O que a gente vê é o contrário, a gente vê corte de árvores, é uma festa de corte de árvores, é uma coisa impressionante, né? Que aconteceu, vou juntar 2 problemas aqui. Um corte de árvores que acontece ali na Avenida Tancredo Neves, né? Que é próximo ao bairro Vila Guarani, que já está há décadas ali instalado nesse local, aonde mais ou menos por 17, 24 famílias estão sendo retiradas desse lugar, porque ali vai passar vai ser feito um túnel ali para ampliar a via daquele lugar, né? Claro, gente, eu não estou falando aqui, não tem que ver isso aí, sou contra ampliação de via, sou contra. Não é isso. É dizer assim, precisa ser feito um projeto. Esse projeto precisa ser discutido, não pode ficar só na mão do prefeito, na mão do vereador. Ele precisa ser discutido com a população. Essa população, ela foi notificada. Olha, vamos fazer uma ponte, a gente oferece aqui para vocês R$160 mil. É claro que os valores eles não são os mesmos, mas em todas as situações, até onde pôde se verificar,
o que foi oferecido em dinheiro para essa população, ela não compra um terreno. Então, praticamente, a gente está sendo expulso essas pessoas desse lugar sem condição de uma moradia no futuro próximo. Porque um dinheiro que ela vai usar para quê? Para comprar uma casa? Não vai dar. Então, vai ter que alugar. E o aluguel, o dinheiro vai indo embora, né? Chega uma hora que não tem mais dinheiro para aluguel. E como é que faz depois que terminar o dinheiro que foi dado para dizer, né, que ela resolveu o problema dela com 160 mil reais? Quando a gente sabe que em São José o preço do terreno aqui é enorme, né? É uma coisa faraônica. Não é qualquer um aqui que consegue comprar um terreno de 250 metros quadrados, não, que é o mínimo de construção, né? Não é difícil. Não tem. Então, a gente observa que esses problemas da cidade, eles não estão sendo discutidos com as pessoas. E essa população, e aí uma coisa vai engalfinhando na outra, né? Porque vai se enrolando na outra. Porque daí corta a árvore. Aí cortou a árvore porque precisa fazer aquela via. Tá, mas não tem uma outra forma de fazer com que não corte árvores para que esse projeto seja viabilizado? Qual a importância da viabilização desse projeto para a cidade, né? E isso tem a ver com a questão que a gente também aqui está perdendo, né, do Parque da Cidade, que tem uma proposta para a privatização do Parque da Cidade, então a gente já tem corte de árvores desproporcional aí ao que precisa ser colocado no plantio delas. E você tem a privatização do parque. Entendo que a privatização também é uma forma de fazer com que o espaço seja um espaço não mais público. Então, você pode acessar lá serviços que talvez você tenha que diminuir o seu acesso, que hoje você tem um acesso amplo, né? O Parque da Cidade é um espaço onde as famílias vão, se encontram, fazem festa, tem atividades e eventos. Os eventos, muitas vezes, são gratuitos e isso pode passar a ser pago. Quem que vai conseguir acessar depois esses serviços pagos, que vai ser privatizado? O que está no projeto dessa privatização? Eu olhei o projeto rapidamente, né, do que está sendo proposto ali com a privatização do parque. Para quem conhece o Parque da Cidade, quem passa ali em frente de carro, de ônibus, de a pé, de bicicleta, tem um campo de futebol ali, né? Não sei se vocês já verificaram isso. E aí, esse campo de futebol, dentro do projeto do prefeito da cidade, é transformar essa área num estacionamento. Aí eu pergunto para vocês, as pessoas aquele espaço é sempre muito utilizado. Vai deixar uma área que é de lazer, uma área que as pessoas utilizam, inclusive, até como para lidar aí, muitas vezes, com o estresse da vida, né? Jogar um futebol, enfim, né? E é o espaço que ela é acessado, então esse espaço não vai existir mais. Então, vamos pensar até que ponto que nós temos a condição de fazer esse pertencimento, a gente precisa ter mais esse pertencimento, precisamos ter mais acesso a essas políticas públicas, esses projetos, para que a gente não seja prejudicado, inclusive na nossa própria qualidade de vida, né? E aqui eu estou falando de várias coisas, estou falando de situação climática, né? Corte de árvore é um problema muito sério no Brasil todo, a gente está acompanhando aí, né? A questão da privatização é um problema que também precisa ser repensado, porque eu nem vou dizer que automaticamente não deveria nem ter privatização. Acho que a pessoa, quando ela se elege, ela elege para ser administrador da cidade. Eu não entendo por que a pessoa se elege e depois ela privatiza. Ela não se elegeu para cuidar da cidade? Por que privatiza? Terceirizar a obrigação dela, né? Eu acho isso meio fora de contexto. Eu acho que a pessoa, se ela está falando, olha, vote em mim, porque a cidade é para todos, eu vou cuidar de você, depois privatiza, eu acho que não é uma falta de respeito para a pessoa que votou nela, porque ela não votou para privatizar a cidade, ela votou para cuidar ela votou porque ele diz que na propaganda ele ia cuidar da cidade, aí privatiza. Então não tá coerente. Né? Esse é um Fala outro não tá coerente. ponto curioso, né? Só um adendo, Lúcia. A pessoa fala, não, vote em mim porque eu sou o mais competente, eu sou o mais sábio, eu sou o mais conhecedor, eu faço e aconteço. Aí a proposta, vou privatizar. Ué, mas você não é o bonzão, o que vai saber cuidar de tudo? E aí o cuidar de tudo é passar para outro supostamente cuidar, né? Exato. E depois fica sofrendo, né? Sofrendo porque aí o que a gente
quando você olha, a empresa foi... Vamos pensar um pouco por cima aqui, gente, nas empresas que foram privatizadas, tá? Aí não cumpre as obrigações que tem que cumprir. Aí vai lá, o prefeito, o serviço não é feito, né? Vamos falar rápido aqui do lixo, né? Privatizou, contratou uma empresa, tá precisando de uma empresa que ajude, mas aí fica mais difícil até para o gestor, porque se essa empresa não cumpre, como aconteceu aqui no ano passado, né? Onde a empresa de recolhimento do lixo não funcionou, e aí você via lixo por várias ruas da cidade, aí até que esse problema aí tem que ver, tem que ir lá multar a empresa. Então, assim, gente, não funciona. Né? O gestor da cidade, o prefeito, ele tem que melhorar o serviço. E a cidade de São José dos Campos, até onde nós sabemos, não é uma cidade pobre, a arrecadação de São José dos Campos é alta, né? Porque aqui a gente tem muitas, ainda muitas já não tem, mas temos empresas aqui, né? E como eu falei para vocês, a cidade de São José, vocês sabem disso, a cidade de São José, a população paga o IPTU caro, ou seja, a arrecadação não é pequena, certo? E aí, então, fica privatizando os serviços da cidade? Então, não sei, sabe? Acho que ela tem condições, ela mesma, de gerir. Tem que melhorar isso, sabe? Tem que melhorar essa forma de gerência para as pessoas, de fato. E não ficar privatizando, para depois ter que ir lá brigar com a empresa para ver como que vai resolver. A população sofre, né? Não tem um serviço de qualidade, sofre, e fica à mercê dessa discussão aí, às vezes até sem saber quando que vai resolver o problema para que isso seja, de fato, sanado. Né? Então, me parece, de fato, que a privatização não é uma boa solução aí para se resolver os problemas da cidade, sabe? Tenho essa ideia, entendeu? Mas eu não falei, sabe, André? Porque também... É que eu falo para caramba, né? Você fala. Fica à vontade. Se eu não falar, eu falo. Que também, assim, uma outra questão que eu fico bastante preocupada em relação às questões públicas é a questão pública para a população negra. Foi onde me trouxe nesse lugar, né? Eu vi a aceitar o desafio, porque ser candidato e ser vereador é um desafio. É um desafio de você enfrentar todos os problemas que você precisa trazer à tona, muitas vezes o que não é dito, o que não é feito, né? E aí, uma das coisas que me trouxe nesse lugar, enquanto candidata a vereadora hoje, pelo PT, é trazer a questão do combate ao racismo. Então, hoje eu tenho essa pauta que, para mim, ela é fundamental. Acho que o racismo é um problema... acho não, né? Estou falando de acho, mas eu tenho certeza, né? Gostaria até, se alguém quiser ir perguntar, porque muita gente acha que racismo é identitarismo. Não é. Tá? Identitarismo é uma coisa, racismo é outra coisa, são coisas diferentes. As pessoas querem confundir as pautas do racismo, colocando em outras discussões que não existem. Eu vou explicar rapidamente aqui, porque não é uma coisa que se dê para explicar em poucos minutos, tá, gente? O racismo é quando você impede a pessoa de acessar qualquer coisa por causa da sua cor da pele. Isso é racismo, impeça, a pessoa impede a outra de fazer. Ela é impedida de acessar um trabalho, que não vão dizer que é aquela coisa que é a desculpinha do não perfil, né? Não tem perfil. Mas o não perfil passa muito pela questão da cor da pele. Então, quando você olha os dados em relação à população negra, não dá para dizer que é identitarismo. Eles fazem isso porque eles querem mostrar que é negro e porque ele tem problemas, que ele tem problemas. Não é vitimismo. Inclusive, infelizmente, tive que escutar isso há pouco tempo, né? Que as pessoas falam do racismo como se elas... A pessoa que falou, inclusive a pessoa branca, desculpa, eu não estou fazendo aqui nenhuma... Entendo que isso não é racismo, não estou dizendo que... Inclusive, é outra coisa, né? São tantas armadilhas para a gente que é negro que é complicado discutir tudo, sabe, André? Quando a pessoa fala de racismo reverso. Não existe racismo reverso. Entendam, quando você olha os dados, você vê quem mais morre. É o jovem negro. Então é dado, não sou eu que estou dizendo. E por que é jovem negro? É claro que é por causa de um processo sócio-histórico aí de séculos de imagem negativa que ele tem.
certo? Não dá para discutir tão rápido aqui tudo isso, é muito complexo, tá? Mas só dizer que, infelizmente, por conta do racismo ainda existir, uma das questões que eu acho importante enquanto candidata é trazer a visibilidade de como esse racismo acontece na cidade. Para as pessoas perceberem, está vendo? Isso aqui é racismo. Isso a gente precisa combater. E hoje a gente também tem muitas políticas públicas para a gente combater o racismo. Então, eu estou nesse lugar também por causa disso, sabe, André? Acho que é muito importante a gente trazer à tona essa discussão, não para ficar rasa, né? Como se as coisas não tivessem acontecendo, e aí a gente acaba se culpabilizando as pessoas por conta dos problemas que são provocados pela desigualdade racial, pela desigualdade social, pela desigualdade econômica. Então, é o problema do capitalismo, né? O problema da desigualdade. Né? Alguns poucos acessam e a maioria, coitada, fica aí achando que a culpa é dela, que ela tem que pedir para Deus, que Deus vai atender. Não é isso, gente. O problema é muito mais concreto. O problema está na sua vida do dia a dia. O problema está na forma como você consegue acessar os serviços que você precisa acessar para melhorar a sua vida. O problema tem que ser resolvido aí. Tá? Eu não sou uma pessoa que não tem religião, não é isso, não. Mas Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, ele espera, né? Eu não sou assim muito craque aí nas frases da Bíblia, mas eu tenho certeza que aquela frase que diz que Deus faz, mas a pessoa precisa também tomar as suas providências, né? Ela tem que resolver os problemas da vida. É ela que tem que resolver. E não é sozinha, não. A Câmara Legislativa está aí para isso. Está para ajudar a pessoa a resolver os problemas. Não é um problema pessoal dela, viu, gente? Por favor. Tá? Porque tem gente que acha que a Câmara Municipal ela está lá para a pessoa ir lá resolver um problema de trabalho dela, resolver um problema do filho. Claro que se puder ajudar, evidentemente que isso é feito. Mas pensar que quando a pessoa tem um problema de saúde na família, quando a pessoa tem um problema de trabalho, quando a pessoa tem um problema de falta de renda, é pensar que tem muito mais gente como você. E que isso pode ser resolvido, sim, nas câmaras legislativas, através dos projetos, aonde a gente vai lá ajudar o prefeito a resolver. Olha, tem esse problema aqui, precisa resolver essa questão de renda para todas as pessoas da cidade. Entender quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Levar para o prefeito, para ele, então, fazer as obras necessárias que sejam feitas. Necessárias. Aquelas que realmente vão mudar as estruturas da vida da pessoa. Então, quando a gente vê uma obra, a gente tem que pensar para quem? Quando a gente vê uma execução do prefeito, a gente tem que pensar para quem? Porque quem executa é ele. Será que aquilo vai mudar na vida das pessoas que realmente precisam? Então, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Quando a gente fala em política, quando a gente fala em Câmara Legislativa, e saber se os vereadores e as vereadoras têm essa preocupação. Até onde a gente viu aqui, em São José dos Campos, não tem. Eu estive numa sessão de Câmara, na Câmara aqui de São José dos Campos, onde a maioria dos prefeitos que hoje, né, a gente diz assim, vota junto com o prefeito, porque também tem isso, viu, gente? Tem gente que se elege só para ajudar o prefeito, mas não naquilo que é necessário. Eu acho que o vereador tem que ajudar o prefeito, mas ele precisa saber que as coisas que ele tem que ajudar o prefeito tem que ajudar a cidade. Aonde eles votaram um projeto onde não se podia fiscalizar, por exemplo, os recursos recebidos do governo federal na questão de doenças, né, dessas doenças que é cuidada pela zoonose. Não podia fiscalizar. Como que o vereador vai tomar providência se o projeto não é passado para fiscalizar o que ele recebeu de dinheiro? Como é que você vai saber que ele... Como é que o prefeito, o vereador vai saber aonde que está sendo investido esse dinheiro? Todo mundo tem que saber, não é só para as pessoas que votam a favor do prefeito. Isso é um direito da cidade, do cidadão, do munícipe. Todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber quais são os projetos de programa habitacional. Moradia não pode ser sonho, tem que ser direito, tem que ser realidade. A gente tem que sair dessa ideia de que é sonho, né? O sonho da casa própria, né? Não é sonho, gente, é direito. Você tem esse direito, né? Você tem que cobrar esse direito. Você tem que ir lá na Câmara Legislativa cobrar todos. Quais são os projetos que tem para moradia de habitar programa habitacional? O último em São José foi o do Pinheirinho, né? O bairro Pinheirinho dos Palmares, que foi atendido graças ao governo federal, que tinha o programa da Minha Casa Minha Vida, conseguiu, o prefeito na época do Carlinhos de Almeida, conseguiu
trazer para cá os recursos necessários, apresentou o projeto, e as pessoas que foram lá expulsas, né, que elas foram expulsas lá do terreno, onde décadas estava sem função social. Entendam que quando um movimento sem teto vai para um lugar e ocupa, ele não invade, ele ocupa, porque ele está chamando a atenção justamente para isso, sabe? Para programas de moradia digna na cidade, tá? Aquele terreno, décadas, sem nenhuma função social e devendo milhões de multa para a prefeitura. A prefeitura poderia, na época, né, poderia ter voltado com uma política pública para atender aquela população, né? Fazer lá mesmo um programa habitacional. Não fez porque não quis, tá? Política pública tinha, se quisesse podia usar o programa do governo federal, não usou, e aí, numa madrugada, né, todo mundo aqui que mora em São José sabe dessa situação, acompanhou, as pessoas foram lá surpreendidas com mais de 5 mil militares para tirar crianças, idosos, a bomba lá de borracha para sair do lugar. Precisava disso? Eu pergunto. Precisava fazer dessa forma? Não, não precisava. Se quisesse, poderia ter resolvido isso de uma outra forma, de uma forma digna, onde as pessoas pudessem ter a sua casa, já que, inclusive, o bairro já apontava, né, uma estrutura, né, para o bairro já ser considerado um bairro, já tinha ruas, tinha igreja, já tinha comércio, já era um bairro ali. Não custava pegar a política e fazer com que ela fosse atendesse aquela população, e assim como muitas outras aqui em São José. Estou falando do Pinheirinho para elucidar um pouco aqui essa questão da regularização fundiária em São José, onde muitos bairros não estão regularizados, portanto, se não estão regularizados, não têm acesso a serviços. Então, percebam que são problemas que precisam voltar aí na pauta das câmaras e ser resolvida a vida das pessoas, né? Não precisamos aqui ficar ninguém ser maltratado, como são muitas vezes maltratados aí, são tratados de forma violenta, né? Para que saiam do lugar, as pessoas apanham muitas vezes sem necessidade, são pessoas, não estão fazendo nada demais. Elas estão simplesmente querendo acessar um direito que elas não têm, né? Por isso que eu começo falando do acesso à moradia. E aí a gente percebe que essas questões e o racismo tem tudo a ver com isso. Tem tudo muito a ver com isso, né? E quando você não acessa esses direitos, e eu estou falando os básicos aqui, saúde, educação, né? A cultura, que é uma das questões assim que precisa ser revista na cidade, né? Quando você fala em privatizar o parque, que projeto de cultura que vai ter no parque? Até onde eu sei, lá é uma área de cultura. E eu não sei se shopping pode ser considerado cultura, porque dentro do projeto estava a construção de um shopping, uma roda gigante. Roda gigante. O que traz a cultura de uma roda gigante? Diversão? Show de bola, bacana. Precisamos muito de diversão. Mas cultura, de um modo, a cultura, quando a cultura ela é valorizada, você tem a diversão. Você se diverte pela cultura, né? Quando você tem projetos culturais, nossa, é muito legal. Se você nunca participou de um projeto cultural, um teatro, nossa, gente, teatro é show de bola, é maravilhoso. Você vê, tem vários tipos de teatro que podem ser trazidos. Aquele espaço já passou da hora, né? Vocês devem lembrar aí que ali tinha sido programado, planejado um projeto, depois verificou-se que a planta estava invertida e a gente nunca ouviu falar também do projeto. Então, precisamos ter teatro, ali é uma área excelente para isso, porque já é uma área de cultura, o parque é uma área de cultura, né? Se você olhar a história da Tecelagem Paraíba, nossa, aquilo é cheio, aquilo é repleto de cultura. Quantas pessoas daqui de São José dos Campos tiveram suas vidas estruturadas a partir da fábrica da Tecelagem Paraíba? A Tecelagem Paraíba era reconhecida nacionalmente, né? Genuína, né? Nós tivemos aqui em São José a fábrica da Tecelagem Paraíba que produzia produtos nacionais, era genuíno, né? E quantas pessoas não construíram a sua vida lá? Hoje não existe mais, por contas aí de problemas que aconteceram na fábrica da época, e também, eu preciso lembrar vocês, que foi no governo do PT que a gente conseguiu aquela área para ser hoje o espaço público da cidade. Tá?
Foi por causa disso, foi um trabalho muito grande aí que as pessoas pouco sabem, de um estudo, de negociação, para poder chegar, né, no governo, foi no governo da doutora Ângela Guadagnin, é importante falar, né, porque eu acho importante dizer que as pessoas que trazem para a nossa cidade uma qualidade de vida melhor, é importante falar, ó, o nome das pessoas é a doutora Ângela Guadagnin, foi no governo dela, do Partido dos Trabalhadores, onde muitas pessoas ficam colocando ideias que não existem. Essa coisa de dizer que é um partido de esquerda. Gente, tem gente que fala que é partido de esquerda, nem sabe o que está falando. Nem entende o que é partido de esquerda, nem sabe o que fala. Simplesmente escuta, mas não fala. Mas é entender quem está do seu lado. Isso é importante. Veja quem são os partidos que trazem políticas públicas de acesso, de saúde, educação, cultura. Nossa cultura na cidade é muito rica, tá? E poucas pessoas conhecem, né? Tem um trabalho maravilhoso que é feito no Parque da Cidade, gente, do Maracatu do Parque. É fantástico. É divertido, ali de divertido, traz assim os elementos históricos do nosso Brasil, sabe? Traz os elementos históricos da nossa própria cultura brasileira. Então, a gente está falando aqui de cultura brasileira. O Maracatu no Parque, o Mistura da Raça, o jongo maravilhoso, né? Tem coisas maravilhosas que a gente não conhece, a gente vai conhecer. Tem grupo de hip hop que faz muitas letras interessantes, né, bacanas, que falam da sua dificuldade de vida no lugar onde ela mora. Você tem também um trabalho de troca de rima, né, que é o slam, que são questões culturais e outras. Escolas de samba, cadê as nossas escolas de samba? Nós tínhamos aqui na nossa cidade o desfile de escolas de samba, né? Nós tínhamos aí Martins Sererê, né? Tínhamos acadêmicos do satélite, que não trazia só alegria, trazia cultura. Escola de samba é cultura. A escola de samba traz temas muito bacanas, muito interessantes, que muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer. Então, um acesso também que você tem quando você tem a escola de samba, né? Cadê a escola de samba da nossa cidade? Quem que se preocupou aí até então de trazer de volta essa cultura que a gente não ouve mais falar? Então é isso, cultura não nos falta, sabe? O que falta é, de fato, projetos, políticas, trazer as políticas públicas que implementem, garantam que a gente tenha todo esse acesso, que na Constituição eles são básicos. Tá? Então, um pouco isso em relação aí o que eu acho que precisa ser feito, né? Depois, a hora que a gente tiver mais um tempinho, a gente fala de outras coisas, como eu falei para você do racismo. Se você quiser, a gente pode aprofundar um pouco mais. Infelizmente, a gente não consegue falar muito sobre isso, porque, como eu falei, é um tema complexo, né? Precisa ser melhor destrinchado. São muitos temas realmente, né, Lúcia? E agradeço aqui a sua participação e, evidentemente, espero que você consiga continuar abordando, falando sobre eles aí ao longo da sua campanha e, claro, para além da campanha, nas suas atividades, no seu cotidiano. São pautas aí que a gente precisa realmente estar sempre abordando. Vou passar novamente o microfone aqui de volta para você, para as nossas considerações finais. E agradecendo aí a participação de todos que nos acompanharam, lembrando que agora estamos fazendo a live, mas essa entrevista em breve estará salva no nosso canal do YouTube, o podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acessem aí, assistam, divulguem os companheiros, familiares, parentes aí da Lúcia e, claro, todos os demais que nos acompanham diariamente aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais. Lúcia, fica à vontade aí para as considerações finais. Olha, André, agradeço demais a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco desses temas. São temas assim que precisam ser aprofundados. Eu acredito que essa eleição, mudando aí a configuração da Câmara, trazer pessoas que, como eu, querem não só trazer o debate, mas a fiscalizar, trazer projetos que possam efetivar na vida das pessoas a sua melhoria de vida em relação à moradia, à regularização fundiária, à saúde,
à educação. Eu não falei aqui, mas a Lei 10.639, que é uma lei que institui a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, ainda não está sendo aplicada de forma que seja efetivada em todo o currículo escolar, eu acho isso importante dizer, né? E, entre outras ações que poderiam ser feitas do que a gente chama de educação antirracista, dizer que a Lei 10.639 ela não é uma lei só para a população negra, na verdade ela traz uma outra visão, ela amplia a nossa visão em relação à nossa população brasileira. A lei não é uma cor que fala para brancos ou para pretos, ela fala para a sociedade como um todo, e não tem dúvida que ela trará maior efetivação dos trabalhos docentes e também de uma educação antirracista mais efetiva na cidade, e dizer que a gente vai trabalhar muito para isso, né? Trazer também outras políticas públicas que são importantes especificamente para a população negra, em relação à saúde, renda e trabalho. Tenho projetos para isso, então espero contar com o voto de vocês, né? O seu voto é a sua voz, mas pensando aí na cidade como um todo, tá? Me acompanha lá no meu Instagram, que é @profa.luciafélix, eu falo lá um pouco dessas propostas, então procure conhecer mais mesmo as pessoas, vai lá, você vai procurar, você vai conhecer um pouco o que eu estou falando e as propostas que eu estou apresentando, participa lá com a gente, me chama, se for necessário, a gente vai conversar com vocês, se vocês quiserem, né, a gente discutir mais adentro essas políticas, para a gente poder desenhar a forma com que vocês também entendem como deve ser feito essa política na cidade, principalmente para quem mais precisa, tá bom? Então, o meu nome na urna é Profa. Lúcia Félix, né, número 13.900, Partido dos Trabalhadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fico à disposição. Obrigada. Maravilha. Conversamos aqui com a professora Lúcia Félix, candidata em São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores, cargo aí de vereadora. E, meus queridos, vamos tocando aqui nosso barco, nossas atividades, finalizando nossos trabalhos e agradecendo a todos pela companhia e a audiência de sempre. Um beijo aí no coração de todos e tchau. Tchau. 13.